Olá pessoal, estou aqui de novo. Depois de vos ter falado um bocadinho sobre o POTS, Postural Taquicardia Syndrome, dei-vos a conhecer assim um bocadinho do que é essa doença que poucos conhecem. Agora vou-vos falar sobre o cancro, vou-vos falar da minha experiência, mas em primeiro lugar eu vou-vos explicar o que é o cancro. Muitas pessoas dizem, tens o cancro, tiveste o cancro, blá 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 blá, mas as pessoas não sabem ao certo o que é o cancro. Então eu escrevi aqui umas coisinhas, pesquisei, fui no site do IPO de Lisboa, então eu vou-vos dar aqui uma breve explicação do que é o cancro, para depois seguir em frente para vos falar mais sobre isto. Então, o que é o cancro? O cancro é uma doença na qual as células do nosso organismo, por terem sofrido mutações no seu DNA, se dividem sem controlo e adquirem propriedades durante esse processo de divisão descontrolada de invadir outros tecidos e de não morrer. As células de cancro têm a capacidade de se espalharem pelo organismo usando os sistemas circulatório e linfático, dando origem a metástases. O cancro não é uma doença, mas inúmeras doenças. A maioria dos cancros tem o nome das células que lhe dão origem. Por exemplo, se as células que lhe derem origem são da mama, o cancro diz cancro da mama. Caso estas células de cancro da mama se espalhem no organismo à distância, formando metástases, por exemplo, no pulmão, as células aí localizadas que iremos encontrar são células de cancro da mama e não do cancro do pulmão. Estas metástases no pulmão serão tratadas como cancro da mama e não como cancro de pulmão, como seria o caso se o cancro tivesse tido origem nas células do pulmão. Grande parte dos cancros tem origem em células epiteliais e chamam-se carcinomas. Depois temos os cancros das células do sangue, cancros hematológicos, tratados por hematologistas, que podem ser leucemias, linfomas e mielomas, que são na grande maioria das vezes cancros com origem nos glóbulos brancos. Existem ainda os sarcomas, que têm origem nos tecidos de suporte como osso, cartilagem, gordura, músculo, vasos ou outros tecidos conjuntivos, os chamados tecidos de suporte. Os melanomas têm origem em células da pele chamadas melanocitos. Há ainda tumores do sistema nervoso central, do cérebro e espinal medula, como é o caso, por exemplo, das glioblastomas. O cancro não é uma doença contagiosa. Embora existem cancros com origem em infecções de certos vírus ou bactérias, mas não é possível apanhar cancro de outra pessoa. E agora vou-vos falar um bocadinho sobre mim. Eu quando tinha 14 anos, eu comecei a sentir muitas dores de cabeça. Eu estava no 9º ano, a terminar o 9º ano. Foi na época do verão, e nas aulas de educação física, principalmente nas aulas de educação física, eu sentia muitas dores de cabeça, tipo uns choques na cabeça. E eu não sabia porquê, claro. Pouco se falava sobre o cancro nessa época. Eu nem sabia que o cancro existia, quanto mais. Depois, eu fiz as matrículas da escola, tudo, mas sempre assim. Mas pouco e pouco eu comecei a notar no meu corpo diferenças, como a cabeça, assim, a cara começou a ficar mais inchada. Eu comecei assim a ficar com mais tonturas, a perder assim um bocado o equilíbrio. Mas como eu pensei, se calhar deve ser por causa de eu ter estudado bastante para as provas globais, quase que não comia, quase que não dormia, podia estar assim com muito cansaço. Depois eu comecei a perder assim o power, né? Como é que se diz? As forças. Comecei a ficar muito molinha, comecei a perder assim um bocado a visão, estava sempre tudo muito tonta, claro que levaram-me ao médico e claro que uma pessoa saudável, lá está,
como se fala das doenças invisíveis. Aparenta estar bem, mas já pensaram muita coisa. Pensaram que eu estava grávida, pensaram... E não tinham razões para isso. Pensaram que era esgotamento, etc., depressão, mas não era, infelizmente. Às vezes até... Enfim, depois disso, eu fui para o Hospital de Évora e tentaram que eu tinha um tumor. Do Hospital de Évora fui para o Garcia da Horta, um excelente hospital, não tenho razões de queixa. Fui para o Garcia da Horta e lá detectaram que eu tinha um tumor, o tumor chamado meduloblastoma, que é entre a medula e o cerebelo, apanhando o cerebelo. A minha sorte é que o meu tumor era pequeno e não estava presa a nada. Entretanto, fui operada. A minha operação durou 7 horas, correu tudo bem. Depois estive 3 meses deitada na cama, com um dreno aqui na cabeça, não podia mexer, só conseguia ver deste lado do quarto que eu estava. Estava sempre assim, tanto que quando eu depois saí da cama, eu fiquei assim, tive que fazer fisioterapia para recuperar o movimento do pescoço. Afinal, estive 3 meses deitada na cama. Muita gente não sabe disso, porque veem-me assim e não acreditam que eu passei por isto. Eu tive um cancro. Existem os tumores malignos e os tumores benignos, e eu tive um tumor benigno. Foi a minha sorte. Mais tarde, fui levada para o IPO de Lisboa para começar os tratamentos de quimioterapia e radioterapia. Comecei pelos tratamentos de radioterapia. Os tratamentos de radioterapia foram durante 12 meses e os tratamentos de quimioterapia foram durante 8 meses. Vou só aqui vos explicar uma coisa. Também os sintomas que eu tinha, para além das dores de cabeça, foi começar a vomitar. Eu vomitava tudo que eu comia. E deixei de ter as capacidades de uma pessoa normal, como perdi os movimentos do corpo, estava sempre cansada, a visão estava turva, estava sempre tonta, muitas dores de cabeça, até dormir eu sentia que alguém me estava a bater na cabeça com uma faca, era o que eu sentia. Pronto, continuando, no IPO de Lisboa, também fui muito bem recebida, muito bem tratada e gostei. Infelizmente estava lá, né? Eu não conhecia aquele mundo, porque quando eu fui para o Garcia da Horta eram só criancinhas com vários problemas, pequena pediatria. Eu até aí não tinha percebido ainda o que é que eu estava a passar. Claro que ao final de 3 meses de estar deitada, eu perdi alguns movimentos, tive que fazer fisioterapia para tudo, até para andar, eu perdi o equilíbrio. Pronto, é como se estivesse a reaprender um pouco de tudo. Mas como eu sou uma criança, sempre fui uma criança difícil, teimosa, mas com muita força, então lá consegui. E então, depois disso tudo, tive que passar para o IPO de Lisboa para começar os tratamentos. Comecei com radioterapia. A radioterapia não custa tanto como a quimioterapia. Pelo menos no meu caso, eu fiz 12 meses de radioterapia. Os primeiros sintomas que foi na cabeça, até eles fizeram uma máscarazinha para mim, uma máscara que era para proteger das radiações. Os primeiros sintomas que eu senti foi vômitos, tonturas e muitas dores de cabeça. Depois disto tudo, já de ter sido operada, estar a recuperar bem, tudo, voltar a passar por isto e custa muito. Radioterapia, pronto, é raios laser. Eu não sei bem o que é radioterapia, mas acho que as pessoas já sabem o que é. São raios laser, tenho que ficar sozinha, lembro que tinha que pôr uns óculos e uma máscara que foi feita à minha medida. Primeiros sintomas foram os enjoos, vomitar, não conseguia comer nada
E a pouco e pouco comecei a ficar mais fraca, cada vez perdia mais peso, cada vez perdia mais peso, e ao final ao final de 2 meses, sim, foi quando o cabelo começou a cair. Mas entretanto a minha mãe cortou já, porque acho que... Mas como eu estava na ala da pediatria, eu fui para a ala dos adultos, sim, mas eu fiquei hospedada porque como eu tinha que fazer radioterapia todos os dias, então eu fiquei na ala das crianças, ai, como é que se chama? É tipo um hotelzinho que o hospital do IPO tem. E então as pessoas podem ficar lá porque há muitas pessoas que vêm muito longe de outros países. Infelizmente o cancro é um mundo que eu desconhecia, e quando entrei no hospital do IPO eu fiquei muito chocada, porque eu ainda não sabia o que era o cancro, ainda não estava a perceber o que estava a acontecer comigo, e depois eu vi, e isso chocou-me muito. Mas pronto, tinha o apoio da minha família, dos amigos, e isso é muito importante. Pronto, fiquei no hospital de dia, chama-se esse hotelzinho, e fui fazendo as sessões da radioterapia. Ao final de um tempo o cabelo começa a cair, claro, mas como as criancinhas mais novas que eu estavam a passar por isso, estavam já carequinhas e diziam que a melhor coisa era cortar o cabelo, que era para não ver o cabelo cair, porque houve um dia que eu puxei assim o cabelo e veio-me muito, então eu não queria perceber. Naquela época estava a dar na SIC a novela Laços de Família, o que me ajudou-me bastante, porque a Camila, que era a personagem, estava com o cancro, e conforme aconteciam as coisas a ela, eu já sabia que ia acontecer comigo, porque ela representou esse papel muito bem, então eu já estava preparada. Então resolvi cortar o cabelo, a minha mãe cortou-me o cabelo, cortou tudinho, e assim custou menos, já não vi o cabelo cair. Claro que fiquei carequinha, e quando... depois disso, todos os pelos caíram, todos. Fiquei sem pelos nenhuns no corpo. Estou-me a rir agora, mas pronto, já passei por muito. Mas enfim, vamos falar de coisas boas, não, claro. Isto é uma coisa má, mas eu só estou a vos dar o meu testemunho. Depois disto tudo, fiz radioterapia. Quando acabei as sessões, fui fazer a quimioterapia. A quimioterapia custa muito mais, porque é na veia. E a quimioterapia dá-te para vomitar sempre. Perdes muito mais peso, perdes as tuas forças. Por isso é que muitas crianças não aguentam a quimioterapia e os tratamentos, radioterapia e quimioterapia. Ficas cada vez mais fraca, porque o que é que a quimioterapia faz? A quimioterapia mata as tuas células boas e más, mata tudo. Então é por isso que tens que usar aquela máscara, para não teres vírus e evitar sair fora de casa, do hospital. Por isso é que os tratamentos de quimioterapia têm que ser feitos no hospital. Fiz 8 meses de quimioterapia. Me falaram que a quimioterapia que eu fiz foi muito forte. Depois eu não me quis olhar ao espelho. Claro, isto custou-me muito. Agora estou aqui a falar bem, mas custou-me muito, afetou-me muito, porque eu tinha 14 anos quando isto tudo começou. Fiz os 15 anos, estava nisto tudo, claro, na minha adolescência, que podia estar a viver outras coisas, não. Mas eu tive muita sorte, porque eu tive a família sempre a apoiar-me e grandes amigos, sim, sempre do meu lado. Elas sabem quem são, eles sabem quem são, a família sabe quem são que eu estou a falar, e eu agradeço muito, porque foram vocês, família e amigos, que me deram força para eu nunca desistir. Claro, a quimioterapia deixa-te muito em baixo, mesmo. Porque são químicos que entram dentro de ti, tens de tomar comprimidos, tens de tomar não sei o quê, e depois não tens
como estás sempre a vomitar, tu não tens fome, não tens apetite, não consegues comer, é difícil beber água, é tudo difícil. Perdi muito peso, fiquei magrinha. Eu tinha 30 quilos com 15 anos. Entretanto, depois de... Vou-vos dar aqui uma coisa que eu passei. Eu tinha desistido de viver, foi porque era muita coisa. Era injeções na cabeça, era não sei o quê, sei o quê. Tanta coisa. E eu passar, já estava farta. É que isto foi ainda bastante tempo. Eu já estava farta. Tinha desistido. Eu via muitas pessoas ali ao pé de mim a morrerem, tudo. Achava-me feia. Achava que já não prestava mais, tudo. Foi muito difícil para mim. Uma adolescente a passar por isto não é fácil. Eu que era uma pessoa saudável, fazia de tudo, capoeira, andava nas danças, fazia ginástica, nunca parava em casa. É que eu nunca fiquei doente na minha vida. Eu era uma pessoa saudável, até aquele dia quando eu tinha 14 anos. Depois disto tudo, eu quis desistir, já não estava a aguentar os tratamentos de quimioterapia, porque cada vez que tentava, mesmo tentando comer, eu vomitava tudo. Houve uma vez, isto é o meu testemunho real, foi por isso que eu comecei a acreditar em Deus, porque eu antes não acreditava em Deus. Houve um dia que eu estava deitada na cama, fraquinha, e um médico veio ter comigo e disse: Carmen, se tu não lutares por ti, tu não vais durar muito tempo. Tu vais morrer. Ele disse mesmo assim: vais morrer se tu não lutares por ti. Porque tu estás cada vez mais fraquinha, os glóbulos brancos estão maus, tudo vai mal, porque eu muitas vezes cheguei a levar plaquetas, levar sangue, porque o corpo já não estava a aguentar, não é? Depois já não come, temos de tomar medicação. É muita coisa para, principalmente para as crianças e pessoas jovens, também para os adultos, claro, mas enfim. O médico disse-me isto, disse-me que se eu não lutasse por mim, que eu não ia sobreviver. Eu também sempre fui uma criança teimosa e difícil. Eu também não quis comer comida do hospital. Graças a Deus tinha a minha família para me ajudar, porque eu nunca comi do hospital, nem no Garcia da Horta, apesar que a comida do Garcia da Horta é muito boa na pediatria. E não só, também na ginecologia, também é muito bom. A comida do Garcia da Horta é muito bom. O IPO também não é má, só que eu não queria, nem no Garcia da Horta, nem no IPO. Então não comia, só comia, me traziam comida, ou então comia do restaurante chinês, que estava aberto ali ao pé do IPO de Lisboa. Não sei se está aberto, nunca mais lá fui para aquela zona. Entretanto, quando o médico me disse isso, eu vou-vos dizer o que eu passei. Eu estava deitada, foi quando o médico veio, depois eu dormi. E não sei se foi um sonho, não sei. É um sonho. Pronto, estava a dormir e vejo uma luz branca, grande, e uma voz muito forte, e não consegui ver o que era, né? Uma luz muito forte, mas uma voz que a luz era uma luz muito bonita, dava vontade de seguir essa luz. Mas depois ouvi uma grande voz, e essa voz, penso eu ser Deus ou Jesus. Foi a partir daí que eu comecei a ser cristã e a acreditar em Deus e em Jesus. Nessa noite, a pessoa que estava no meu sonho veio ter comigo. Eu não vi a pessoa, mas eu vi aquela luz muito bonita, assim branca, muito bonita, uma luz muito bonita, que dava-me vontade de seguir a luz. E depois eu ouço a voz a dizer assim: Carmen, se tu não lutares por ti, olha o que tu vais perder. E mostrou-me montes de imagens. Mostrou a minha avó, mostrou o meu avô, mostrou a minha família, e mostrou a minha filha. Claro, não mostrou a cara, mas mostrou uma criança que eu ia ser mãe no futuro. Era o que queria dizer,
que eu ia ser mãe no futuro, mostrou-me os meus amigos, aqueles amigos que estiveram sempre do meu lado, mostrou-me a família que esteve sempre do meu lado, e era o que eu ia perder. Ele disse, só tu podes lutar por ti, mas tu consegues. Se tu quereres, tu consegues, tu vais vencer o cancro, tu vais vencer tudo. E depois, de manhã, quando eu acordei com uma força interior muito forte, e decidi lutar por mim e não desistir. Então, o que é que eu fiz? Como eu só conseguia tolerar a comida chinesa, eu dividia a comida em 3 pratinhos, 3 pratos pequenos. Então, o primeiro prato eu comia, vomitava. O segundo também. Mas o terceiro já ficava lá qualquer coisa. E sempre assim, todos os dias, até que eu comecei a recuperar. Depois, quando eu terminei comecei a recuperar, claro, e assim comecei mais a falar também com pessoas que estavam a passar pelo que eu estava a passar. Comecei a ficar mais forte e quando os tratamentos acabaram, eu estava bem. Claro, estava magrinha, mas estava bem. Terminei tudo com sucesso e o médico disse que estava tudo bem e pronto, acabou. Eu estava curada, mas tinha que ainda ir lá, de 6 em 6 meses. As consultas sempre correram bem, ele disse sempre que eu estava bem. Por exemplo, houve uma consulta que uma médica foi da ginecologia, ela para eu fazer como é que se chama? Às vezes esqueço-me das palavras em português, para fazer o scan, para ver se estava tudo bem no interior, porque quando se faz radioterapia ou quimioterapia, no caso das mulheres, elas deixam de ter a menstruação. E algumas mulheres ficam inférteis e outras não. E muitas mulheres, para voltar à menstruação, precisam de fazer tratamentos de sangue e hormonas para a menstruação voltar. No meu caso, não aconteceu isso. Eu não pude fazer esses tratamentos porque as minhas veias estavam tão saturadas que já nem sequer deitavam sangue, qualquer coisinha elas rebentavam, o meu corpo estava todo muito frágil. Então não tive a oportunidade de fazer os tratamentos de hormonas porque as veias nunca aguentavam. Mas no dia, o mais engraçado que isto foi é que no dia que eu terminei a quimioterapia, 2 dias depois apareceu o meu período, normalmente, como se nunca tivesse passado nada. Há milagres que não dá para explicar. E depois já não foi preciso fazer os tratamentos de hormonas, mas devia ter feito, claro. Quando eu fui fazer depois o exame na ginecologia para ver se estava tudo bem na minha barriga, tudo, nos ovários, ela disse-me, a enfermeira ou a doutora, não sei quem era, já não me lembro muito bem, ela só disse, olha Carmen, tu nunca vais poder ter filhos porque os teus ovários estão secos e tu estás infértil. E para tentares um dia mais tarde, podes vir a ter filhos porque a tecnologia está a aumentar e está a crescer, blá 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 blá. E eu pronto, fiquei assim. Sempre que nunca ia ter filhos, eu aceitei isso, mas eu sempre pensei, ainda sou muito nova, vou estudar, vou acabar os meus estudos, vou arranjar assim um part-timezinho para trabalhar, para ganhar mais dinheiro. Não precisava, mas sempre gostei de ser um bocadinho autónoma e independente. Não pensei muito nisso, era muito jovem. Entretanto, o médico de Malta, e ele disse, como eu tinha já um namorado na época, ele disse só para eu ter cuidado, mesmo ele sabendo que ela tinha dito, mas se calhar ele não sabia ao certo o que é que ela me disse, o que é que essa enfermeira me disse. Entretanto, eu sempre pensei que fosse infértil, que não podia ter filhos. Como eu tinha já namorado na época, entretanto, ao final de eu ter... Vou voltar um bocadinho atrás.
Eu não tenho jeito para fazer estes vídeos. Entretanto, no final de um ano, o médico explicou-me, olha Carmen, deves esperar 3 anos, se quiseres, para o teu corpo limpar completamente e voltar ao normal. Mas ao final de um ano e pouco, 2, eu fiquei grávida. Eu não sabia que estava grávida. Só descobri aos 3 meses e meio de gravidez. Já estava quase a chegar ao 4º trimestre de gravidez. Como eu nunca tinha ficado grávida, eu não sabia os sintomas, nada, porque eu sempre tive bem. Eu só estranhava que as minhas calças já não fechavam como deve ser, mas eu pensei que estivesse gorda, estivesse a engordar. Depois também eu sentia os sintomas era dos cheiros. Os cheiros me incomodavam muito. Por exemplo, no Barreiro tem uma pastelaria que é o Tico Tico. Eu gostava muito lá de comer uma sopinha com as minhas amigas e já não aceitava o cheiro das sopas. E assim, achei um bocado estranho. Sempre tive o período e isso foi o mais estranho de tudo. Mas pronto, para uma pessoa que passou por tanta coisa, acho que é normal. Mas nunca pensei que estivesse grávida. Eu só decidi ir porque houve um dia que eu me passei muito mal no curso, na escola que eu estava a estudar, e senti-me assim muito mal, muitos enjoos, e uma amiga disse, olha Carmen, se calhar estás grávida, é melhor ires fazer o exame. E o meu namorado, na época, disse, olha, vai lá fazer, opa, também não perdes por nada. Então fui na farmácia, fiz lá o exame e pronto, deu resultado positivo, estava grávida. Fui logo fazer o exame. Eu pensei que fosse exames de farmácia, às vezes podem dar errado, mas eu fui fazer o exame de sangue e deu logo que eu estava quase a chegar já aos 4 meses. E pronto, hoje a minha filha nasceu saudável, já tem quase 14 anos, uma criança saudável, muito bonita, que veio dar alegria à minha vida. Foi o melhor erro que eu fiz na minha vida. Foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Foi ter a minha filha. Entretanto, como eu não fiz o tempo suficiente para o meu corpo tirar todos os químicos para voltar ao normal, para ficar forte, quando a minha filha tinha 1 aninho, eu comecei a sentir umas coisas estranhas, tipo queda de pressão a toda a hora, mas como eu tinha cuidado de uma criancinha, um bebê, estava a fazer um part-time e estava a estudar também na escola profissional de turismo, estava a fazer isso tudo, eu pensei, deve ser cansaço, eu mal como, mal durmo, mas não. Mais tarde, como eu não conseguia arranjar trabalho na área do turismo, eu decidi emigrar para a Inglaterra. E aqui em Inglaterra eu consegui um bom trabalho, onde estou até agora. E entretanto eu comecei a ter desmaios e tonturas e etc. E aqui os médicos são mais avançados, preocupam-se mais, pois como eu já tinha um historial de cancro, porque o meu doutor passou tudo para cá, então foi mais fácil para eu continuar a ser seguida aqui. Fiz muitos exames à cabeça, eu tive que ficar internada 7 dias no hospital para fazer esses exames de tudo um pouco. Fiz exames que eu nem conhecia, nem sabia que existiam, com máquinas, pronto, que eu não sabia que existia. E aí descobriu-se que eu tinha POTS. E comecei a tomar a medicação, que até hoje, como vocês já sabem, POTS, Postural Taquicardia Síndrome. Vou-vos mostrar aqui umas coisas que eu tenho aqui, umas fotografias. Isto é aqui o POTS. POTS é isto. Viver com POTS não é fácil, com esta doença, porque estamos sempre cansados e sempre com tonturas. Mas depois depende de cada um lutar por si ou não. Eu sou uma pessoa muito lutadora,
que não desisto primeiro. Por mim e pela minha filha, claro. Então eu não desisto, mas pode ser isso. É a gente estar sempre assim. Eu superei, estou muito melhor. A medicação que se toma para o POTS é o fluocortisone e tem outras medicações mais fortes, mas no meu caso eu só tomo o fluocortisone, que tem sal e tem bocadinhos de cortisona. Deve-se ter uma vida saudável, comer coisas saudáveis, beber muitos líquidos e também fazer exercício. Viver com POTS é saber como não saber como vamos acordar no outro dia, porque eu nunca sei como vou acordar no outro dia, porque o POTS é assim, a gente vai se deitar, no outro dia podemos acordar com a tensão tão baixinha que não conseguimos sair da cama. Apesar que eu tenho pesquisado muito, eu tenho estudado muito sobre esta doença e eu tenho superado muito. Eu participo num grupo onde todas somos de vários países, aqui em Inglaterra, e falamos muito sobre isso. Umas estão piores, outras estão melhores. O que devemos estar sempre é positivos. Para qualquer problema devemos estar sempre positivos, alegres, sempre a sorrir. Muita gente diz, mas como é que tu tens essa doença se tu não aparentas essa doença? Eu disse, nem todas as doenças são visíveis. Não é fácil. Eu tive que lutar por mim. Todos os dias eu luto por mim, porque eu estava sem equilíbrio. E com o POTS perdi muito mais o equilíbrio, mas lutei para voltar a ter equilíbrio. Eu vou ao ginásio, eu faço uma vida normal, eu viajo, eu trabalho, eu tomo conta da casa, faço comida, tomo conta da minha filha, sempre fiz tudo, eu nunca desisti. E isso é o importante, é termos fé e nunca desistir, ser positivos e sermos fortes. Só assim é que nós conseguimos, porque não é fácil este problema. Este problema leva as pessoas a ter perda de memória também, muita fadiga. Estamos sempre cansados. Mas claro, se tentarmos se a gente esquecer, se estivermos sempre a lembrar, olha, estou doente, sou uma pessoa doente, ainda piora. Eu não me lembro disso, eu tento não lembrar que tenho este problema e estou sempre a tentar melhorar. Pesquiso muito, sim, sobre esta doença. Temos muitas vezes dores de cabeça, tonturas, como já falei nos outros vídeos, o que é o POTS, os sintomas, mas também pior é a perda de memória também. Por isso é que temos que lutar, ler muito. O que me ajuda a mim para não ter perda de memória é fazer contas e fazer palavras cruzadas, fazer muitos jogos, escrevo muito também. Olha, estudo com a minha filha muito das coisas da escola, leio muitas coisas, matérias da minha filha. Eu já sei, eu por isso já sei uma professora aqui, eu sei as matérias todas porque eu estudo e depois aqui é tão fácil, os livros são tão fininhos que a gente lê aquilo em minutos, em 30 minutos dá para ler um livrinho aqui. Então é isso, é fazer jogos de memória, como as palavras cruzadas, etc. E pronto, e aqui já vos mostrei o que é, mais ou menos, aqui é a imagem do POTS. Viver com o POTS não é fácil, mas também não é difícil e não é impossível, porque eu consigo ter uma vida normal, basta acreditar e ter fé. E pesquisar muito. Eu faço muito exercício, não desisto, não desistem. E mesmo que sintam que tenham estes sintomas, não desistam, porque também aqui, no princípio, não acreditavam, pensavam que eu era uma pessoa preguiçosa, e mesmo eu, na época quando eu vim para aqui, eu estava com 2 trabalhos, e eu disse, preguiçosa eu não sou, mas tenho que insistir, porque este problema as pessoas desconhecem, médicos desconhecem, principalmente os médicos de clínica geral. Como eu aqui tenho um médico de família, e o médico não sabia, ele pensava que eu estava
pronto, queria ser preguiçosa, que queria benefícios, porque este país é disso, né? E eu disse, não, eu não tenho isso. Até que eles investigaram e decidiram pegar em mim, investigar, fizeram muitos exames e descobriram que era POTS. Muitas pessoas vivem com POTS e não sabem que têm isso. E quanto mais tarde for descoberto, pior é. Pior é os tratamentos, pior são os comprimidos. Porque eu tomo uma medicação fraca e cada vez estou a diminuir a minha medicação. Porque eu luto por mim, tudo, e estão sempre a pedir ao médico neurologista para... O que é que eu posso fazer mais por mim, blá, 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 blá. E é isso, nunca desistam, lutem por vocês, porque se estão a passar por alguma doença, não desistam, sejam positivos. Há sempre alguém a olhar por nós lá em cima, como Deus, Jesus, a nossa família, temos a nossa família também a olhar por nós, etc, etc. Principalmente, nunca percam a vossa fé, sejam sempre positivos.